hoje, em virtude do nosso palestrante, mais uma vez, a nossa casa aqui está bem recheada aí. Mas eu queria, em nome de duas pessoas, saudar todos vocês. Eu queria, em nome da minha querida e velha amiga acadêmica Leontina Margarido, que aqui se encontra, saudar todos os acadêmicos aqui presentes. Seja bem-vinda, Leontina. E eu queria também, de uma maneira muito especial, em nome do querido acadêmico Ricardo Smith, que hoje ele dividiu com a gente a felicidade de comemorar aniversário, fazer um brinde para ele. Ricardo, parabéns, parabéns, parabéns. Hoje o dia do aniversário dele. Muito obrigado por você ter dividido com a gente essa alegria aí. Bom, eu vou dizer umas breves, mas importantes palavras sobre o nosso palestrante, porque se eu for me ater aqui ao currículo do palestrante, só de presidências, eu não vou deixar espaço para ele aqui. Mas o nosso querido acadêmico José Roberto Souza Baratella, ele é graduado pela Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo. Como todos sabemos, especializou-se em cirurgia pediátrica ou cirurgia infantil e fez a sua pós-graduação com mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo. E se dedicou à carreira universitária, particularmente na Faculdade de Medicina da Unisa, da Universidade de Santa Amaro, desde 72. E galgou todos os postos da vida acadêmica e atingiu o título de professor titular dessa instituição de ensino. E por lá, como titular, permaneceu 18 anos. Atualmente, ele presta serviços como coordenador do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Como eu disse, o querido Baratella, com quem eu tive o privilégio de atuar também pelo menos em quatro diretorias aqui da nossa academia, né? Duas do professor Meira, duas do Dr. Baratella, foram momentos inesquecíveis para mim. Ele presidiu várias entidades. Então, ele foi presidente, isso só para contar as presidências, ele foi presidente da Associação Paulista de Cirurgia Pediátrica, pelo menos umas 3 gestões. Foi presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, outras 4 gestões. Presidiu a nossa Academia de Medicina de São Paulo durante 2 mandatos. Ele presidiu a Federação Brasileira de Academias durante um mandato. Ele presidiu também a Federação das Associações de Cirurgia Pediátrica do Cone Sul da América e foi vice-presidente da Federação Mundial de Associações de Cirurgiões Pediátricos. Além disso, ele fez parte da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina e ele é um membro também muito atuante na Comissão Nacional de Residência Médica. Então, é com muita alegria e muito orgulho que eu faço essas pequenas palavras, Baratella, para dizer o quão grande você é como profissional e também no associativismo médico. Muito obrigado. Com você a palavra, e eu já vou antecipando, pedindo desculpas ao Baratella e à plateia, porque poderemos ter problemas técnicos no projetor de slide. Então, peço desculpas já antecipadas. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do Hélio Bellioni para conversar com os senhores e contar alguma coisa a respeito da história da cirurgia pediátrica, alguns aspectos históricos da cirurgia pediátrica. Eu vou começar falando a respeito de uma cidadezinha chamada Saqqara, ou Saqqará, tem as duas pronúncias,
perto de Mênfis, que foi uma capital importante do Antigo Egito, e perto do Cairo. Lá se construiu a primeira pirâmide do Egito, que foi essa clássica pirâmide escalonada, e dentro dessa pirâmide escalonada, nós temos o primeiro indício de uma cirurgia pediátrica, ou seja, ou de duas cirurgias pediátricas, que são esses adolescentes submetidos à circuncisão. Isso daqui nós estamos falando de 24 séculos antes de Cristo, e é realmente a primeira indicação que nós temos de alguém sendo operado. Um outro passo importante nessa história da cirurgia pediátrica se deve a esse cirurgião cordobês da época muçulmana, da época árabe, desculpe, lá de Córdoba, que é o Abulcasis. Na Idade Média, ele teve uma importância muito grande, porque ele descreveu uma série de procedimentos cirúrgicos, inclusive em crianças, e ele desenhou instrumentos para esses procedimentos de criança, e os seus ensinamentos, tanto de cirurgia geral como cirurgia de criança, permaneceram praticamente até o Renascimento. Daí a importância desse Abulcasis. Também tem vários nomes conhecidos, como Bucasis, Al-Zayari. Ele foi um cirurgião muito importante da Idade Média. E ele influenciou esse outro cirurgião otomano importante, Sabun Kuglu Serafetin, do 15º século, que também fez uma série de... Ele usou os ensinamentos de Albucasis, melhorou-os, também fez tratados de cirurgia, e ele também teve uma importância muito grande, descrevendo uma série de procedimentos cirúrgicos. Aqui está ele tentando construir um ânus numa criança que tem um ânus imperfurado. Seus ensinamentos também permaneceram praticamente até o Renascimento. Nesse caminhar pela história da cirurgia pediátrica, vale a pena comentar um acontecimento que esse indivíduo, esse suíço, Johannes Fácil, participou. O Johannes era um obstetra, mas ele operava algumas crianças de vez em quando. E num dos partos que ele fez, ele teve a oportunidade de dar à luz a gêmeos unidas, duas gêmeas unidas. Para quem faz cirurgia de gêmeos unidos, cirurgia pediátrica, sabe qual é a dificuldade que existe de separar esses gêmeos. É uma cirurgia multidisciplinar, tem que ser muito bem planejada, o timing tem que ser extremamente adequado, mas ele teve a sorte de ter gêmeos unidos somente com uma ponte de pele. Ele separou-as e a Caterine e a Elizabeth viveram. E ele teve uma repercussão muito grande desse feito, a ponto de ele liderar, na Basileia, onde ele vivia, uma sublevação contra os banqueiros e os comerciantes que o que se diz, viviam numa corrupção tremenda. A cirurgia que ele fez foi em 1689, esses potentados todos se reuniram, contrataram um exército, derrubaram os populares que tinham alcançado o poder, e em 1691, evidentemente, mataram o Johannes, esquartejaram, destruíram todos os seus livros, que, assim, praticamente quiseram limpar da história a existência do Johannes. Somente um dos escritos dele, que sobreviveu a essa destruição, foi publicado uns 50 anos depois. Mas é interessante, porque ele é o primeiro indivíduo que fez uma separação de gêmeos unidos numa época que, século XVII, afinal de contas, as condições cirúrgicas eram extremamente precárias. Um outro ponto importante nessa caminhada, e agora nós já estamos na transição para o século XVIII, se deve
a esse francês, Nicolas-Henri de Beauregard. Esse é o pai da ortopedia. Cadê o Valtão? É o pai da ortopedia. Ele fez, em 1741, esse tratado da ortopedia, ou a arte de prevenir e de corrigir crianças com deformidades corpóreas. E ele foi muito interessante que ele, no frontispício do seu livro, ele fez desenhou assim, essa árvore torta, crescendo torta, e uma haste que se supõe amarrada a ela para torná-la reta. É interessante isso. E vejam que ortopedia quer dizer criança reta. E por que eu trouxe aqui o Nicolás? É porque essa síntese entre ortopedia, pediatria e cirurgia pediátrica vem muito daí. E provavelmente, Walter, nós cirurgiões pediátricos, descendemos de vocês, ortopedistas. Nós vamos comentar agora a questão a importância dos hospitais que vieram no século XIX, mas este é o primeiro hospital infantil que se tem notícia. Isso em Florença, 1419. Esse hospital existe até hoje, não mais como hospital, mas como museu. Mas ele é interessante. Na realidade, não era bem um hospital no sentido de cura de crianças. Era mais um orfanato, um asilo. Aqui existia aquela famosa roda que também tinha na Santa Casa de São Paulo, onde as crianças enjeitadas eram postas dentro da roda, rodava a roda, e elas iam para dentro do orfanato, enfim, e eram aceitas. Mas o que... Oxe, diabo! Mas o que chama atenção nesse hospital é que ele foi projetado pelo Brunelleschi, que foi o indivíduo que projetou a cúpula da Santa Maria dei Fiori, que é aquela igreja maravilhosa que nós temos lá em Florença. E outra coisa que chama a atenção, aqui no frontispício aqui do hospital, nós temos esses desenhos, essas cerâmicas vitrificadas, com crianças envoltas em bandagens, em panos, etc. e tal. É muito interessante que essas figurinhas inspiraram símbolos como o da Academia Americana de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas, meu amigo Mário Santoro e meu amigo Zé Hugo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, infelizmente, mudou para esse símbolo, que aparentemente é mais moderno, mas eu, como sócio da Sociedade Brasileira de Pediatria, preferia mais o antigo. Chegando no século XIX, nós agora sim temos hospitais no sentido de cura. O primeiro deles foi o Hospital des Enfants Malades, em Paris, em 1802, erigido por influência e decisão napoleônica, e foi um primeiro hospital infantil que se tem notícia. Lá foi feita a primeira enfermaria em 1844, a primeira enfermaria cirúrgica. No começo, o Hospital dos Enfants Malades tinha 2 clínicos, um cirurgião, um farmacêutico e 8 estudantes. E a coisa foi crescendo. E ele inspirou, na realidade, vários outros hospitais infantis que surgiram em toda a Europa, até em 1850, até que em 1852 foi feito o Hospital for Sick Children em Londres. Interessante que esse Hospital dos Enfants Malades e o Hospital for Sick Children de Londres, eles existem até hoje, são 2 grandes centros de disseminação de enfim, conhecimentos pediátricos e de cirurgia pediátrica. Esse hospital aqui de Londres hoje é conhecido como GOSH, Great Ormond Street Hospital.
Alguns marcos são importantes aqui no século XIX, e são cirurgias que começaram a dar certo. Mas eu não vou comentar isso com os senhores e vou passar a uma outra característica do século XIX, que foi o aparecimento de vários volumes, vários livros dedicados à cirurgia da criança, a partir de um volume de 1783, que, por sinal, é dedicado à cirurgia neonatal. Mas o que é mais importante no aparecimento no século XIX foram algumas iniciativas e aparecimentos que impactaram não só a cirurgia pediátrica, mas também a cirurgia como um todo, que foi, que está difícil, a anestesia geral, os princípios de antisepsia, e é que está aqui embaixo, o aparecimento da primeira incubadora e a residência médica. Vamos comentar alguns deles. O aparecimento da primeira incubadora foi muito interessante ao final do século XIX. O inverno europeu, evidentemente, era a causa de muita mortalidade em crianças pequenas, até que alguém teve a ideia de pedir a um funcionário do zoológico de Paris que fizesse uma incubadora semelhante àquela que existia no zoológico para incubar os ovos das aves. Então, é daí que nasceu a primeira incubadora. É importante comentar o Halsted, que foi quem introduziu a residência médica, que realmente revolucionou toda a prática cirúrgica, e não só a cirúrgica, todas as clínicas também. A gente deve, entretanto, ao Halsted, e também no século XIX, uma outra introdução, uma outra descoberta importante. O Halsted tinha uma auxiliar que um dia chegou para ele e falou: não posso mais operar, porque as minhas mãos estão ficando feridas por causa dos antissépticos daquela época. E ele ficou desesperado. Ele foi atrás da Goodyear, a Goodyear fez uma luva, foi aí que apareceram as luvas, melhorou a mão da auxiliar, e o importante é que 2 anos depois ele casou com a auxiliar. Então, mas as descobertas... Ai, meu Deus, agora foi fogo mesmo. Mas as descobertas mais importantes dessa segunda metade do século XIX se devem ao aparecimento da anestesia geral em função do trabalho desse dentista, William Morton. William Morton não foi o primeiro dentista que tirou dente com anestesia geral. No começo se usava óxido nitroso, né, o gás hilariante clássico, e ele não foi o primeiro. Na realidade, ele trabalhava com um dentista que usava o gás hilariante e que levou isso ao Massachusetts General Hospital, lá em Boston, tentando mostrar a possibilidade de uma anestesia geral com óxido nitroso. Isso não deu certo, ele foi ridicularizado, enfim, não deu certo. O discípulo dele, que é o Thomas Morton, ele foi reproduzir a mesma situação com éter e dessa vez deu certo. O paciente tinha um tumor cervical, um tumor vascular cervical, foi operado, não sentiu nada, e a partir daí os conceitos de anestesia geral se disseminaram. Outro conceito importante foi o princípio da antisepsia. E nós temos que comentar aqui 2 indivíduos, o Semmelweis, que o Semmelweis era húngaro, e ele era muito observador. Ele observou que na sua enfermaria, a mortalidade por infecção puerperal nas pacientes que davam à luz com médicos e estudantes de medicina era muito maior do que a mortalidade daquelas pacientes que davam à luz com as obstetrizes. E ele observou que as obstetrizes lavavam a mão antes de ir para o parto e os médicos não. Os médicos operavam outros doentes, tratavam tecidos putrefatos, qualquer coisa, e iam fazer o parto. E, consequentemente, a índice de infecção era muito maior. Ele apresentou isso, nós estamos falando da época do Império Austro-Húngaro, a capital era Viena. Ele apresentou isso em Viena,
não foi aceito, e isso causou uma repulsa dele. Ele começou a brigar com um monte de gente, virou alcoólatra, a ponto de a própria esposa interná-lo num asilo e ele lá morreu um pouco depois. Os princípios de antisepsia ficaram dormentes até o Joseph Lister. E ele mostrou, Joseph Lister mostrou que, usando o ácido carbólico, que é um velho fenol, acho que as pessoas mais antigas aqui conheceram o fenol, que embebido em campos cirúrgicos, instrumentos cirúrgicos e até vaporização do fenol, quando se fazia isso, a sobrevida dos seus amputados era 3 vezes melhor do que quando não se fazia isso. Agora, que é difícil imagina operar com o ácido carbólico sendo vaporizado. Curiosamente, o Lister ele trabalhou em Edimburgo, trabalhou em Glasgow. Esses achados dele estavam em Glasgow, não foram aceitos muito na Grã-Bretanha, foram aceitos mais no resto da Europa. Mas ele depois foi trabalhar em Londres e aí os seus princípios foram aceitos e hoje em dia, obviamente, nós devemos principalmente a ele a questão da antisepsia. Bom, nós chegamos agora no final do século XIX, início do século XX, a cirurgia pediátrica. Não vou falar em cirurgia infantil, porque o nosso patrono odiava essa história de cirurgia infantil, cirurgia pediátrica. Então, a cirurgia pediátrica estava muito ligada à ortopedia, nós vamos ainda comentar isso daí mais. E, no raiar do século XX, nós estamos em 1917, em guerra, Primeira Guerra Mundial, na Europa, e em 6 de dezembro de 1917, um navio francês chamado Mont Blanc carregou de explosivos em Nova York e foi em direção ao porto de Halifax para, em comboio com outros navios, voltar à França com todos os explosivos. A Baía de Halifax ela é estreita antes de chegar no porto. E na entrada do Mont Blanc estava saindo esse navio que é o Imo, o navio norueguês. E os 2 comandantes, ninguém quis recuar. Não deu outra. Houve um choque, houve um princípio de incêndio no Mont Blanc. A tripulação do Mont Blanc, que sabia que o navio estava muito carregado de explosivos, pegou os botes e foi embora. E o Mont Blanc veio sozinho e pela correnteza, veio em direção ao porto. Isso era 9 horas da manhã, as crianças indo para a escola, o pessoal que ia trabalhar, estava tudo passando pelo porto e pararam para ficar vendo aquele fogo no navio. Ninguém sabia que estava cheio de explosivo. E não deu outra. Isso daqui é o que sobrou. Não sobrou nada no Mont Blanc. Isso é o Imo. E a destruição foi imensa. Toda essa zona hasteada aqui foi destruída na cidade de Halifax. Halifax tinha 60 mil habitantes, 2 mil morreram, 4 mil ficaram feridos. A quantidade de indivíduos cegos, porque veio todo vidro, madeira, tudo, estão olhando lá o fogo, foi muito grande. Enfim, foi uma tragédia imensa. Esse Boston Globe é de 8 de dezembro, 2 dias depois da tragédia. Essas expectativas não são só estimativas, não são reais. E o importante é que de Boston, de Harvard, saíram um trem com cirurgiões, com enfermeiros, tudo para ajudar aqui no atendimento desses adultos e crianças. Quem chefiava esse grupamento todo era esse cirurgião de Boston. Ele
ele era um cirurgião geral, ele já tinha um certo respeito, de vez em quando operava suas crianças, mas ele não era um cirurgião pediatra. Só que ele chegou em Halifax, ele ficou tão impressionado com as crianças queimadas e feridas, etc., que ele resolveu, quando voltou para Boston, ele resolveu aí sim fazer cirurgia pediátrica. Ele é tido como o pai da moderna cirurgia pediátrica, porque ele chegou e falou, bom, o que é tecido mole a gente opera, o que é tecido duro fica com os ortopedistas. Ele separou isso daí. Ele fez residência e o primeiro residente dele era o Robert Gross. Quem conheceu o Gross, e o professor Pinos conheceu e nos contou, falou que esse era um gra grosso, aquele fulano que achava que ninguém prestava, não sei o quê, irascível. Eu acho que só ele não tinha cabelo loiro. Mas ele era um bom cirurgião, sem dúvida nenhuma era um bom cirurgião. E ele e o Gross, ele e o Led fizeram uma dupla muito significativa na cirurgia pediátrica. Eles publicaram em 41 esse livro, que foi um livro seminal. Todo mundo que queria fazer cirurgia pediátrica nessa época tinha que comprar o livro e tocar. Outros pontos importantes nesse século XX foi o aparecimento da primeira associação de cirurgiões pediátricos, o Scottish Surgical Pediatric Club. Como é que começou como clube, eu tenho a impressão que, antes de reunir, antes de discutir um casinho, eles seguramente iam tomar o seu Scott de boa qualidade, né? Também, em 48, surgiu a seção cirúrgica da Academia Americana de Pediatria. Então, esses dois são os primeiros associações de cirurgião pediátrico que nós temos na história. O Gross continuou como sucessor do Led em Harvard, publicou um livro importante também. Eu tenho esse livro e eu trouxe essa fotografia desse livro, mostrando uma coisa que era comum naquela época, ou seja, operava um tumor de Wilms. Tumor de Wilms é um tumor renal característico da infância. Então, operava o tumor de Wilms e mostrava para todo mundo, olha, aqui está o tumor e aqui está o rim. Aqui está o tumor, aqui está o rim. E isso, eu peguei essa época e, eventualmente, tem alguns slides mostrando isso daí. Hoje, se algum cirurgião pediátrico fizer isso, tem que caçar a especialidade dele, porque altera completamente ou impede o correto estadiamento do tumor, e hoje tratar tumor é basicamente estadiá-lo de maneira adequada. Com o tempo, surgiu um outro livro básico da nossa especialidade, que é esse Pediatric Surgery, a partir de 62. É interessante que ele foi editado por Welch, Mustard, Ravitch, Benson e Snyder, e ficou conhecido, pelo menos aqui no Brasil, como o livro do Benson. E todo mundo que comprava o livro do Benson nas edições posteriores, até o Benson morreu, mas era sempre o livro do Benson. E eu trouxe aqui uma fotografia do livro da edição de 75, mostrando algumas crianças orgulhosamente apresentando a sua cicatriz abdominal. São crianças que tiveram lesão esplênica por trauma abdominal fechado. E isso é uma coisa que também mudou muito. Hoje não se faz praticamente cirurgia esplênica para trauma abdominal fechado. Hoje a conduta é conservadora. Nós tivemos lá na Faculdade de Santo Amaro cerca de 200 casos de trauma abdominal fechado, e aí incluindo fígado, baço e rins, e com 5% só de operações. Realmente, hoje em dia, a conduta é bastante conservadora. Esse livro veio até 2012, essa foi a última edição do Pediatric Surgery. Está bonita essa capa aqui. E foi a 7ª edição. Infelizmente, ele não, até onde eu saiba, não tem mais edições desse livro aí.
Revistas apareceram, primeiro o Archives of Pediatrics and Orthopedics, mostrando outra vez a síntese entre ortopedia e pediatria, de 1921. A primeira revista, essencialmente da cirurgia pediátrica, foi em 34, foi italiana, mas logo depois estourou a guerra e ela não teve continuidade. Essa é a nossa Bíblia atual, o Journal of Pediatric Surgery, editado desde 1966. Essa era a capa das primeiras edições, isso já mudou, está mais bonito agora. E o primeiro editor da revista é o Everett Koop. E não sei se os senhores se lembram, mas no governo Reagan, o General Surgeon, que é o ministro da Saúde do governo, era o Everett Koop. Esse sim era um sujeito bem gentil. Entretanto, na segunda metade do século passado, algumas iniciativas ocorreram que são muito importantes. O aparecimento das UTIs pediátricas, o aparecimento da cirurgia minimamente invasiva, o aparecimento da cirurgia fetal, mas o que eu acho que é mais importante de tudo foi o advento do suporte nutricional, graças a esse americano Stanley Dudley. Eu coloquei aqui essa data porque isso é um marco, particularmente na cirurgia neonatal. Nós podemos dividir a cirurgia neonatal entre antes da parenteral e depois da parenteral. Existiam algumas malformações congênitas, por exemplo, a gastrosquise, quando a criança nasce com todas as alças expostas ao líquido amniótico e todas elas inflamadas. Para quem viu um aparecimento do Bolsonaro com a barriga aberta lá, com todas as alças, é mais ou menos aquilo. E essas alças demoram 2 a 3 semanas para funcionarem nas gastrosquises. E realmente a mortalidade naquela época era muito grande. Com o suporte nutricional, hoje praticamente 100% das crianças com gastrosquise estão vivas. Vamos ver agora. A cirurgia teve uma série de marcos também. Eu não vou comentar isso, porque cada marco desse, meu caro Hélio, a gente podia fazer uma sessão aqui. Então, nós vamos comentar agora, basicamente, um pouco da cirurgia pediátrica do Brasil. O primeiro relato que eu tive foi esse daqui, de caso sobre cirurgia de criança, foi sobre esse ânus artificial, de Luiz Augusto de Paula, da Santa Casa de São Paulo, publicado no Boletim da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, em abril de 1896. E para quem quiser, está aqui embaixo, porque, na realidade, nós somos sucessores da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. É possível, entretanto, que nos anais nos anais da Academia Imperial de Medicina, a gente tem alguma coisa relacionada à cirurgia de criança. Eu já procurei uma vez lá, mas eles estavam em reforma, qualquer coisa, então não tive acesso. Um dia eu volto do Rio de Janeiro para ver alguns anais da Academia Imperial. O primeiro serviço, aqui sim, que se tem o nome de cirurgia. O primeiro serviço que tem nome de cirurgia infantil pediátrica é a cirurgia de infantil e ortopedia da Santa Casa de São Paulo, 1902, chefiado pelo Delfino Pinheiro de Ulloa Sintra, que é o ortopedista. Aliás, esse negócio da Santa Casa é muito interessante. Todo mundo sabe que a ortopedia da Santa Casa está no pavilhão Fernandinho, que é a ortopedia da Santa Casa tem fama nacional. E de onde vem esse Fernandinho? Vem de Fernando Simonsen, que era um menino filho de uma família muito característica aqui de São Paulo, e que ele teve uma apendicite e morreu. Mas o pai ficou tão, isso é década de 30, o pai ficou tão grato a isso que doou aquele pavilhão pelo desvelo dos médicos e enfermeiros.
Eu já disse primeiro para o doutor Fábio Doria, depois para o Mastrotti, que aquele pavilhão é nosso. A gente tem que ir lá e recuperar. O primeiro curso de extensão universitária foi do Auro Amorim. Aqui está fogo mesmo, viu? Auro Amorim, em 45. Eu não sei se o problema é do coisa ou de quem está apertando aqui. Nós vamos falar um pouquinho do Auro Amorim daqui a pouco. O primeiro curso de graduação foi na Faculdade de Medicina da USP, com o Primo Curti. E a primeira sobrevida brasileira em atresia do esôfago, que é a nossa afecção mais índex, foi uma equipe do Carvalho Pinto. Eu não consigo, eu aperto aqui, a coisa vai. Uma equipe constituída pelo Carvalho Pinto, pelo Roberto de Vilhena Moraes e pelo José Pinos, em 52. Nessa época, o José Pinos era estudante, mas foram uma equipe realmente de indivíduos que se destacaram na história da cirurgia pediátrica. E a primeira disciplina foi na Faculdade de Medicina da PUC de Sorocaba, onde o professor Virgílio era o titular. Essa é uma fotografia famosa, foi a fundação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica em 64. Aqui é os jardins lá da Faculdade de Medicina. O professor Virgílio estava fazendo um curso de extensão e todos esses pessoal que está aqui, muita gente, alguns nem fazem cirurgia pediátrica, mas estavam no curso e são fundadores da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Antes que alguém pergunte, eu não estou nessa foto. A primeira residência foi o professor Carvalho Pinto, que fez lá no Hospital Infantil Darcy Vargas. Essa foi a primeira residência no Brasil, 65. Esse foi o primeiro livro-texto de cirurgia pediátrica do professor Curti. Era um livro verdinho, e foi de 1972, e é muito interessante, inclusive, relê-lo, não no sentido de novidades, mas pelo sabor do histórico do que se passava na época. São Paulo deu nascimento à World Federation of Associations of Pediatric Surgeons, a WOFAPS, que é a nossa entidade mundial, em 74, um congresso grande aqui em São Paulo, realizado lá na Hebraica, com a presidência do professor Carvalho Pinto. Em 75 foi fundada a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral, e eu trago aqui porque muitos cirurgiões pediátricos, inclusive eu, fomos lá para Petrópolis para fundar a Sociedade de Nutrição Parenteral. E outra participação importante dos cirurgiões pediátricos foi fundar a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, que amanhã começa um congresso, né, professora Villani? E também o primeiro presidente foi o Virgílio Carvalho Pinto, mostrando como foi ativo o professor Carvalho Pinto em toda essa história da cirurgia pediátrica. Eu agora, terminando, vou comentar alguns personagens que fizeram a cirurgia pediátrica no Brasil, e começar com o Auro Amorim. O Auro Amorim era um cirurgião geral, ele trabalhava lá na Casa Maternal e da Infância Leonor Mendes de Barros, e como todo mundo sabe, tem um grande movimento de partos, etc., e operava algumas crianças lá. Ele não chegou a ser um cirurgião pediátrico, ele morreu cedo, ele teve um câncer gástrico, morreu cedo, e deixou muito pouca coisa para a gente, afinal de contas, ligá-lo de vez à cirurgia pediátrica. O nosso patrono é o professor Virgílio Carvalho Pinto. Carvalho Pinto foi quem começou a fazer aqui em São Paulo, na Clínica Infantil do Ipiranga,
A Clínica Infantil do Ipiranga foi um dos marcos da pediatria brasileira, sob o comando de um médico chamado Augusto Gomes de Matos. Eu acho, Mário Santoro e o Zé Hugo, que o professor Gomes de Matos tem pouca relevância hoje em dia, pouca relevância dada a ele pelo tamanho e pelo peso que ele teve na pediatria daquela época. Logo depois, ou alguns anos depois, se associou ao professor Gomes de Matos, lá na Clínica Infantil de Ipiranga, um médico chamado Jaime Muraovic, que é nosso confrade aqui, e se ele estiver assistindo, já vou deixar desejar um abraço para ele. Mas o professor Carvalho Pinto, mas é incrível mesmo, hein? O professor Carvalho Pinto, ele operava lá na Clínica Infantil de Ipiranga, no Matarazzo, que naquela época era o Einstein da ocasião, e ele, em 1950, ganhou uma bolsa da Fundação Rockefeller e foi para Boston. Ele é o nosso patrono porque ele se dedicou demais a difundir a especialidade, a enfrentar os cirurgiões gerais que não queriam que criança mexesse, que cirurgiões pediátricos mexessem nas crianças, e era uma luta realmente. E ele contava isso com detalhes. Um outro cirurgião importante foi Otávio Freitas Vaz, do Rio de Janeiro, que operava no Hospital dos Servidores do Estado e também, com o passar do tempo, foi para Boston com o Gross e para Chicago com o Willis Potts e fez a sua formação cirúrgica pediátrica lá com esses líderes. Temos que comentar, fora de São Paulo, o professor Frederico Carvalheira, no Hospital Infantil Manuel de Almeida, em Recife. Era uma gentileza o professor Carvalheira. O professor Oswaldo Faria da Costa, que trabalhou no Hospital de Crianças César Perneta de Curitiba. Esse Hospital de Crianças hoje está englobado no Pequeno Príncipe. Eu acho que o Hospital Pequeno Príncipe é provavelmente o serviço de cirurgia pediátrica mais completo do Brasil, porque eles fazem lá de freio de língua a transplante. O professor Oswaldo Faria da Costa também era titular da Universidade Federal do Paraná. E comentar o professor Primo Curti, que o professor Primo Curti esteve desde o seu início na Faculdade de Medicina da USP, depois migrou para a Universidade do ABC em Santo André. Conheceu ele lá, né? Ele também fez a sua especialização em Boston. Como é que é? Ele e o Jaime Muraovic, que o senhor citou. Ah. Jaime era assessor da pediatria. O Jaime foi do ABC? Ah, não sabia. ABC e de Santos. É de Santos, é. Mais alguns personagens. Fábio Dório do Amaral, que esse sim, ele fez residência lá com Alexander Bill. O Bill foi um dos primeiros residentes do LED, então o Fábio Dório já pode ser considerado um neto do LED. Ele sempre ficou na Santa Casa de São Paulo, e o Dr. Fábio Dório tinha uma característica, era a preciosidade, a riqueza de detalhes com que ele dava uma aula, explicava uma técnica. Às vezes era até cansativo, mas é impossível que alguém saísse de uma aula dele e falasse, não entendi alguma coisa. Em Minas Gerais, nós temos o professor Zé Mariano Duarte Lana Sobrinho, na Universidade Federal de Minas e no Hospital da Baleia, e no Hospital Jesus e depois em Brasília, o doutor Rui Archer da Silva. A grande característica do Rui era um excelente cirurgião, mas a grande característica dele era o vozeirão. Ele conseguia dar uma aula num auditório de 1000 pessoas sem necessidade de microfone. Outros personagens são o professor Roberto de Vilhena Moraes,
que foi formado na Faculdade de Medicina da USP, depois foi lá para o servidor estadual. E a ele nós podemos outorgar o pioneirismo na cirurgia pediátrica urológica aqui no nosso meio. O Dr. Manuel Reis Salvador, aqui de São Paulo, do Matarazzo, Humberto Primo, Clínica Infantil do Ipiranga e Darcy Vargas. E aqui é uma homenagem que a Associação Paulista de Medicina fez ao Dr. Reis. Eu acho que o Dr. Reis foi o único cirurgião pediátrico que foi homenageado pela Associação Paulista de Medicina. E um detalhe é que nessa homenagem a doutora Marilene Mello esteve presente. E até tirou fotografia com o grupo de cirurgiões pediátricos. O doutor Jorge Bahia de Carvalho, que trabalhou lá na Santa Casa de Misericórdia de Salvador, no Martagão Gesteira, fez formação no Garran e fez muita cirurgia plástica em criança, Juarez. Não, as mulheres não têm vez por enquanto. Aqui são 3 cirurgiões que nos deixaram há algum tempo atrás. O professor José Pinos, que formou na escola e fez toda a carreira na escola, é nosso confrade aqui da Academia de Medicina e trabalhou também no Hospital Infantil Menino Jesus, uma grande figura, inesquecível. E o Pinos era ambidestro e era uma maravilha vê-lo operar, era realmente uma arte vê-lo operar. O João Gilberto Maxuri, que formou na Faculdade de Medicina da USP, desenvolveu toda a sua arte na Faculdade de Medicina da USP, e a quem eu tenho a honra de ter sido meu orientador no mestrado e no doutorado. E o Zé Raimundo Bahia Sapucaia, do Hospital Martagão Gesteira de Salvador. O Zé, como muita gente, veio da cirurgia geral e com ele não tinha tempo feio. Qualquer encrenca ele enfrentava e saía do campo vitorioso. É um grande cirurgião, além de ser um grande cantor. Todos os congressos tinham o Zé Bahia cantando, ele faz uma falta imensa. Também alguns que nos deixaram recentemente agora. O Plínio Nogueira, devo muito ao Plínio, foi o primeiro cirurgião pediátrico com quem eu operei. Plínio trabalhou no Matarazzo, na Clínica Infantil, no Darcy Vargas, e nos deixou prestes a completar 102 anos, uma grande figura. O doutor Célio Rodrigues Pereira, do Hospital de Base do Distrito Federal, nosso confrade da Academia de Medicina do Distrito Federal, e o Giovanni Capellano, que formou também na Faculdade de Medicina da USP, mas logo foi para o Hospital do Servidor Estadual e lá ficou até se aposentar. Eu tive a grande satisfação de, quando ele se aposentou, eu o convidei para ir para a Faculdade de Medicina de Santo Amaro. Ele foi e ficou conosco alguns anos, colaborando muito na graduação e na residência. Agora, os que estão vivos. Primeiro, o Paulo Tubino. Grande figura, o Paulo Tubino. Também foi confrade da Academia do Distrito Federal, anatomista, lutador de artes marciais, e foi um dos indivíduos que lutou para a implantação da cirurgia pediátrica, foi várias vezes membro da comissão de título especialista e era um terror na banca. O Geraldo Modesto de Medeiros, que formou aqui na Faculdade de Medicina da USP e lá foi assistente, também trabalhou no Hospital Darcy Vargas. Modesto era uma das mãos também privilegiadas. Ele operava lá na Leonor Mendes de Barros. E o primeiro trabalho que eu fiz foi com ele, eu ajudava eventualmente ele na casa maternal, e nós levávamos um congresso em 1970, lá em Ouro Preto, um trabalho sobre sobrevida dos casos de atresia do esôfago. E naquela época,
quando a criança operava a traseira do esôfago e voltava para o berço, não tinha UTI, neonatal não tinha nada. Nós tivemos lá 60% de sobrevida, que era um número excelente para a época. E o Dr. Manuel Firmato de Almeida, que trabalhou lá na Santa Casa de Misericórdia, na Faculdade de Ciências Médicas, é uma das maiores experiências em separação de gêmeos unidos que nós temos aqui no Brasil. E, para encerrar, os dois ícones que nós temos, o Miguel Jones Umaeta Doherty, que foi sempre da Faculdade de Medicina de Pernambuco, é fundador da sociedade, é nosso confrade da Academia Pernambucana de Medicina, é uma combinação de irlandês com peruano, mas é um indivíduo sensacional. É daqueles indivíduos que, a hora que está pegando fogo, ele sabe onde encontrar o extintor e apagar. E, finalmente, a minha homenagem final, Murilo Capella, que foi sempre da Universidade Federal de Santa Catarina e do Hospital Infantil Joana de Guzmão, e que é um indivíduo que não só na cirurgia pediátrica se destacou, ele foi vice-presidente da MB, ele foi vice-prefeito de Florianópolis. Imagina um cirurgião pediátrico vice-prefeito de uma cidade como Florianópolis. Mas ele é uma figura excepcional, está aqui ao lado da sua esposa, e nós temos muita alegria de tê-lo como amigo. Se ele estiver assistindo, um grande abraço, Capella. Era isso que eu queria comentar com os senhores e espero não tê-los cansado demais. Muito obrigado, Baratella, pela sua apresentação objetiva, atraente, bem ilustrativa. Bom, eu convido então agora o nosso palestrante, o presidente Baratella, que sentar à mesa para que possa degustar um pouquinho do nosso almoço aí. Antes de abrir a palavra a todos, eu vou pedir assim encarecidamente um pouquinho de paciência, e esses nossos comerciais eles servem para dar um tempo ao palestrante justificar o cansaço que teve na palestra aí da apresentação. Então, por favor, deguste a alimentação aí. Eu queria, antes de começar aqui os avisos e homenagens, dizer que eu estou, mais uma vez, extremamente feliz porque nós estamos com a casa praticamente completa. E isso também se deve muito ao brilho, como eu falei, do palestrante, o Baratella. Então, isso tudo tem implicações administrativas. Eu vou reforçar mais uma vez o que eu disse na tertúlia passada. As adesões para o almoço da tertúlia, como o nosso espaço é pequeno, aqui não cabem 400 pessoas, a gente pede que reservem até segunda-feira, antes da tertúlia. E os acadêmicos, particularmente, recebem 5 ou 6 avisos por mês. Recebem uns 3 no WhatsApp, mais uns 3 por e-mail. Então, por gentileza, não deixe para a última hora para reservar, porque nós não temos mais espaço aqui. Então, eu peço encarecidamente isso. Outro detalhe também é que aqui na Associação Paulista de Medicina tem uma copa, não é um restaurante à la carte. Tá? Então, aqui a comida já é previamente preparada e todos nós recebemos, os acadêmicos, pelo menos o cardápio, uma semana antes da tertúlia. E é facultado àquele ou aquela que não pode comer determinados alimentos que façam, comunicando-se com a secretária, para que mude especificamente aquele cardápio. Tá ok? Porque não há como fazer diferente. O nosso espaço de cozinha é pequeno e o chefe da cozinha, que é o querido Josemar, ele tem se desdobrado o máximo que pode também para atender a todo mundo aí. Bom, eu queria saudar muito carinhosamente os que estão à distância, vendo nossa tertúlia,
os acadêmicos Jaime Muraovski, Francesco Domenici, a Ângela Magil, José Luiz Martins e Antônio Pompeu, que estão à distância. Bom, eu queria, então, fazer agora aqui umas homenagens e alguns avisos também. Enquanto isso, o Baratella vai degustando o almoço aí. E hoje são bastante. Então, eu vou ser bem rápido para não ser cansativo. Terminará, no último dia deste mês, o prazo da inscrição aos prêmios Academia de Medicina de São Paulo 2025. O regulamento está no site. Basicamente, não pode participar do trabalho como autor ou coautor, qualquer que seja, não pode estar o nome lá de acadêmico da Academia de Medicina, quer seja titular, quer seja honorário, quer seja correspondente, não pode. E tem duas categorias, categoria médicos e a categoria estudantes de medicina. Nós já temos 4 trabalhos já nessas categorias, 2 de cada. Então, até o final desse mês, a gente aguarda mais inscrições para que podemos fazer o julgamento. A comissão que está sendo coordenada e presidida pelo acadêmico Flávio Quilt, que possa fazer, e nós vamos apresentar esses trabalhos, como no ano passado, na tertúlia de novembro. Queria comunicar que o nosso acadêmico José Maria Soares Júnior, ele foi palestrante, coordenador de mesa redonda no 22º Congresso, 22ª Jornada Alagoana de Ginecologia e Obstetrícia. Então, eu falo isso porque essa daqui que é a vida da academia. A academia são seus membros. Os membros ativos enobrecem a academia. Então, faço isso com uma justa homenagem a eles e também a nós por sermos pares deles. Eu queria também dizer que a nossa acadêmica Magda Maria Salles Carneiro Sampaio, no mês passado, ela recebeu uma homenagem por ocasião de sua aposentadoria, como professora titular de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E essa homenagem foi feita lá no Teatro da Academia de Medicina, e estiveram presentes também mais outros 3 acadêmicos. A acadêmica Heloísa Dutra Silva Bonfá, que é atual diretora da faculdade, o acadêmico Paulo Manuel Pego Fernandes, que é vice-diretor da faculdade, e também o acadêmico Giovanni Guiduceri. Esses 3 pertencem à nossa academia e estavam lá nessa solenidade. O nosso acadêmico Antônio Rodrigues Braga Neto, que é membro honorário do Rio de Janeiro, empossado o ano passado, ele foi palestrante lá no Centro de Estudos do Hospital Samaritano de Botafogo. E ele foi palestrante num encontro de humanidades e saúde. E ele falou sobre do toque dos deuses ao toque humano. O Antônio Rodrigues, além de ser uma pessoa extremamente conhecida na sua área, que é obstetrícia, ele é um grande palestrante, um grande conhecedor de história da medicina. No mês passado também, todas essas notícias são de um mês para cá, pessoal. Então, vejam o quão... Isso são aquelas que eu fico sabendo. Aquelas que eu não fico sabendo, vocês me desculpem, mas a falha também é de quem faz a notícia e não põe para nós divulgarmos. O nosso acadêmico Guido Arthur Palomba, ele palestrou no curso de Direito da Universidade de Santa Cecília. E também ele fez uma conferência online para a Liga Acadêmica de Saúde Mental do curso de Psicologia da Unilages. E aqui ele falou sobre como identificar um psicopata. O Guido também é uma pessoa que está sempre na mídia e sempre palestrando aí. O nosso acadêmico Juarez Moraes Avelar, ele tem uma farta folha de serviços prestados aqui. Então, eu vou querer, faço questão de mencionar. Então, recentemente, ele foi convidado para dar uma entrevista
no programa Anatomia do Poder. Esse programa nada mais é dirigido do que o grande jurista brasileiro, Dr. Ives Ganda da Silva Martins, na Rede Vida de televisão. Então, essa entrevista foi ao ar no dia 27 de abril. Então, Juarez marcando presença lá. Para quem não sabe também, o Juarez é o atual presidente da Academia Cristã de Letras. Além disso, o Juarez, em coautoria com o jornalista Gabriel Quack e a Fabíola Savioli, lançaram um livro mês passado, cujo título é Carolina Ramos, um século iluminando nossa literatura. A Carolina Ramos é um membro da Academia Cristã de Letras e já completou 101 anos e tem uma lucidez impressionante. Todos que a conhecem dão para ela 80 anos, então, ou menos. Então, parabéns por esse livro, Juarez. E esse lançamento desse livro foi na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos. E também o Juarez, no dia 7 de maio, ele recebeu uma homenagem da Academia William Shakespeare. Então, parabéns, Juarez, por essa homenagem. E, a pedido do Juarez, a diretoria aprovou o nome dele para coordenar um congresso da Academia de Medicina de São Paulo. Então, o Juarez é o presidente dessa comissão. Essa comissão também tem a acadêmica Sônia, tem o acadêmico Flávio Quillit e outras pessoas também. E esse congresso vai ser feito marquem a data 1º de maio, que é um feriado do ano que vem, 2026. Esse congresso ele vai ser voltado para o médico jovem, tá? Assim, médico recém-formado. Mas nada impede que todos nós participemos e prestigiemos esse evento, que tem como finalidade tentar levantar algum fundo para a academia, porque a academia necessita também de subsídios econômicos, que tem um orçamento bem estreito. Então, Juarez, bola para frente. O nosso acadêmico também, muito palestrante, o João Sampaio de Almeida Prado, ele foi conferencista no Congresso Internacional de Política Judiciária, realizado em Serra Negra, e também teve um trabalho publicado intitulado Social Intelligence, na revista da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. O nosso acadêmico e pediatra, Clóvis Francisco Constantino, ele foi entrevistado pelo jornal Valor Econômico recentemente e falou sobre o problema climático e as crianças. E também a questão de uma semana, ele publicou um artigo no Estadão, Estado de São Paulo, sobre inteligências artificiais colocam a medicina em encruzilhada ético-tecnológica. Existe sigilo entre médico, paciente e algoritmo? O nosso acadêmico aqui presente, Rogério Toledo Júnior, que recentemente havia sido nomeado membro da Câmara Técnica de Gastroenterologia do Conselho Federal de Medicina, ele foi também nomeado membro da Câmara Técnica de Cirurgia Bariátrica. Tá? Então, e aproveitando o gancho, eu já havia anunciado na reunião passada, mas aproveitando o gancho que nós temos aqui a Leontina Margarido, ela também foi, há 2 meses, um pouco mais, nomeada membro da Câmara Técnica de Dermatologia do Conselho Federal de Medicina. Então, é uma honra, viu, para todos vocês dois aí, para a academia. O nosso querido Flávio Antônio Quillit, de Campinas, recentemente publicou lá em Campinas um artigo muito interessante sobre a circuncisão de Jesus Cristo. Eu li todo o artigo e foi muito bom. É próprio que você estava na época, né? Aqui. É isso mesmo. É isso mesmo.
É isso mesmo. Ele que inventou. Mas, continuando aqui, eu disse também que eu ia meter o pau no Jurandir, coitado, mas o Jurandir, que é o nosso membro honorário, que mora em Curitiba, ele está mais aqui do que muitos de nós aqui, acadêmicos aqui de São Paulo, merece todos os nossos louvores, e recentemente ele recebeu o título de membro honorário, eu estava inclusive presente, da Associação Paulista de Medicina. Então, ele foi saudado pelo nosso acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, foi aqui no anfiteatro no 9º andar. Parabéns, Jurandir, você merece muito mais que isso. Três dos nossos acadêmicos participaram como palestrantes, mesas redondas, enfim, tiveram participação ativa agora em maio, no 31º Congresso em Reprodução Humana, e que foi aqui no Centro de Convenções Rebouças. Então, vou citá-los para homenageá-los: Edmundo Chada Baracá, Sônia Marim Rolim Rosa Lima e, novamente, José Maria Soares Júnior. O nosso acadêmico Álvaro Najib Atalá ministrou uma aula sobre direito à saúde baseado em evidências. Ele é craque nessa área, e essa aula foi no mestrado em Direito Médico da Universidade de Santa Amaro também. O nosso acadêmico, que costuma estar sempre frequente aqui nas nossas tertúlias, Bruno Zilberstein, ele, através de um site especializado em Expertise Escape, chamado Expertise Escape, que detecta especialistas que mais publicam em determinada área, ele está sendo citado como um dos maiores publicadores do mundo em câncer gástrico. E essa pesquisa levou em consideração 10 anos, de 2013 a 2023. E nesse site se encontrou 79 trabalhos dele só sobre câncer gástrico. Então, o Bruno, parabéns, e parabéns também para o Bruno, porque ele foi recentemente, esse mês, ou final do mês passado, chairman da seção Câncer Gástrico Hereditário no Congresso Internacional de Câncer Gástrico, que foi realizado em Amsterdã, na Holanda. Então, Bruno, duplamente os parabéns meus e da Academia de Medicina. A nossa acadêmica Solange Pistori Teixeira Libonati, que é, coincidentemente, esposa do acadêmico Sérgio Bortolari Libonati, ela organizou recentemente, agora no dia 9 e 10 de maio, aqui em São Paulo, no Hall, São Paulo Hall, o congresso No Melasma. Ela é dermatologista e muito ativa nessa área de estética, né, Libonati? Então, parabéns a Solange, transmita a nós o nosso parabéns a ela. Bom, estamos chegando no final, estou sendo mais rápido, para que não cansem também. Como todos estão sabendo, a Academia de Medicina lançou um edital para preenchimento de 3 vagas de titulares. E onde é que nós nos encontramos? Nós nos encontramos assim, apresentaram-se 7 candidatos, todas as cadeiras vão ter concorrentes, e tem uma cadeira, tem 3, tem 2 cadeiras que tem 2 concorrentes cada um. E a fase que está atualmente agora é a fase em que, estatutariamente, a presidência designa uma comissão que não tenha conflito de interesse, ou seja, essa comissão é formada por membros que não indicaram formalmente nenhum dos candidatos, para que avalie o material enviado e diga se aqueles membros que estão pleiteando a vaga, eles são elegíveis.
uma vez sendo elegíveis, é publicado o edital, e daí para frente os candidatos podem fazer as campanhas. Obviamente que eu vi alguma coisa dos currículos deles, né? Todos eles têm currículos maravilhosos e eu espero, obviamente, que estou torcendo para que todos eles se tornem elegíveis. Por falar em candidatos, como também só ia acontecer, eu tenho assim a delicadeza de mencionar os membros que são candidatos que estejam presentes na tertúlia. Com isso, é puramente uma questão de educação e de agradecimento também. E dizendo que as tertúlias não é privativa dos membros da academia apenas, pode vir participar quem quiser, desde que se inscreva, porque a nossa secretária Monielli tem a delicadeza de fazer um crachá de mesa aqui para cada um que está inscrito. Tá? Então, é por isso que é importante também se inscrever previamente, para que haja toda essa preparação e essa delicadeza também. Então, eu queria, inicialmente, desses 7, tem 2 aqui que estão concorrendo. E os 2 não estão na mesma cadeira, estão em cadeiras diferentes, né? Então, eu queria saudar inicialmente o nosso Antônio José Gonçalves, por uma deferência por ele ser atualmente o presidente dessa casa, que nos acolhe, a Associação Paulista de Medicina, e também queria saudar com muita alegria o doutor Antônio Macedo Júnior, que ali se encontra. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. O que eu sempre digo, não sei se serve como consolo ou não, mas eu acredito que o membro que passa por essa comissão, que não é uma comissão julgadora, não é uma comissão eleitoral, não, é simplesmente uma comissão que vai avaliar se a documentação está certa ou não. Então, o membro que passa nessa comissão, ao meu ver, ele já tem o status acadêmico. O que vai faltar a ele é simplesmente o voto, que é uma preferência. Simplesmente é isso. Mas nada impede, ele não tem que ficar triste se perder a eleição. Essa que eu sempre falo para todo mundo. Não vai mudar nada a sua vida, vai ter outras eleições. Apresente-se, candidatem-se. Por quê? Porque você já tem um nível acadêmico, então falta uma questão de estar mais presente, mais, enfim, mais interessado, se mostrar e assim por diante. Então, é essa a mensagem que eu dou para vocês. E também para querer convidá-los, né, eu falo para participar das tertúlias, a tertúlia do próximo mês vai ser no dia 11 de junho, e nós teremos aqui a presença do querido acadêmico, filho do nosso ex-presidente, Luiz Fernando Pinheiro Franco. E o filho dele é o nosso acadêmico João Luiz Mendes Carneiro Pinheiro Franco. Ele também, assim como o pai, é um grande neurocirurgião, especializado em coluna, e ele vai falar sobre a evolução da coluna, a aquisição da lordose e a dor nas costas. Então, você está convocado, viu, Luiz Fernando, para estar nessa reunião. Particularmente, todos nós, mas você particularmente. Bom, agora eu vou pedir para aqueles que querem falar, os que querem se manifestar podem ser desde os que estão aqui na plateia, como aqueles que estão à distância. Eu só queria também enaltecer a apresentação do Baratella. Ele citou 2 nomes, entre os vários nomes que ele citou aí, homenageados, ele citou 2 nomes. O Delfim Pinheiro de Ulloa Sintra e o Virgílio Alves de Carvalho Pinto. Esses 2 nomes que ele citou, além de terem sido membros da Academia de Medicina, foram 2 ex-presidentes da Academia de Medicina. E assim como ele, então, a cirurgia pediátrica está muito forte aqui na Academia. E uma curiosidade, até na gestão precedente do Virgílio Alves, que foi comandada pelo Sarmento, Durval Sarmento da Rosa Borges, que era da Paulista, até a gestão do Sarmento, durante 73 anos, mais ou menos, a academia, o mandato presidencial era de 1 ano apenas. Nessa época, houve uma mudança estatutária e passaram o mandato para 2 anos.
E o Virgílio Alves de Carvalho Pinto foi o primeiro presidente que cumpriu o mandato bienal aqui na casa. Bom, então, vamos... vamos começar aqui pelo meu lado esquerdo. O Santoro já tinha levantado a mão. Jurandir. Alguém desse lado aqui gostaria de fazer uma manifestação, uma pergunta, comentário? Não é só para acadêmico. Por gentileza, Villani. Doutora Villani. Mais alguém do meu lado esquerdo? Agora, do meu lado direito. Vou começar por lá. Espera um pouquinho só. Rui Teles, Walter Mana, Juarez Avelar, Luiz Fernando e Marilene. Marilene Rezende Melo. Mais alguém, pessoal? Então, como sempre, eu pediria que todos fossem objetivos, para que todos possam ter tempo suficiente para falar. Eu vou pedir para o Baratella anotar as perguntas ou comentários, e, ao final, ele faz um apanhado geral para ganhar tempo. Acadêmico Santoro, por favor. Obrigado, boa tarde a todos, aos que não cumprimentei. Prometo que vou ser rápido, presidente, não mais que 40 minutos. Baratella, parabéns pela brilhante aula histórica. Eu me vi em muitas coisas do que você comentou, claro que não lá de trás, mas nos anos mais recentes, né? Muitos do que você citou, convivi, vivi, seja Pino, seja Maxud, seja todo esse pessoal da cirurgia pediátrica. Eu não vou te fazer uma pergunta, mas eu queria fazer algumas observações. Como eu fui citado, o Zé Hugo também, eu vou exercer o direito de resposta. Bom, na verdade é o seguinte, só queria fazer alguns esclarecimentos em relação ao símbolo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu queria fazer uma observação a respeito do Augusto Gomes de Matos e do Mário Margarido, que não foi citado, mas que gostaria de falar. A Sociedade Brasileira de Pediatria foi fundada em 27 de julho de 1910 por Fernando Figueira, lá no Rio de Janeiro. O símbolo da sociedade remete a uma história interessante. Era costume na antiguidade, os recém-nascidos, aos 3 meses, fossem apresentados, costume judaico, fossem apresentados ao sacerdote. E eles deviam ir enfaixados durante todo esse tempo. E lá o sacerdote tirava as faixas. O Ospedale dell'Innocenti, que fica em Firenze, não mais do que 1 quilômetro desde a catedral, é muito fácil de ir até lá, depois da catedral até ali, são 2 quarteirões, mais ou menos. Foi um hospital, mas não foi propriamente um hospital, era um abrigo de crianças. Naquela figura que o Baratella mostrou, que tem vários pórticos. Andrea della Robbia, um escultor, baseado nessa figura do menino Jesus enfaixado, que era apresentado como criança no templo, essa era a figura, fez 12 medalhões. O primeiro, o menino Jesus está totalmente enfaixado. E no último, ele já está totalmente sem faixas. Aí tem uma interpretação, para quem entende de escultura, que ele foi tão bem tratado que não precisava mais das faixas, tal, etc. A outra, de que aquilo representava que ele se tornava livre. E o rosto dele revelava a paixão que ele tinha pelas crianças. Então, aquele hospital teve os 12 medalhões. Em 1936, era presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria Adamastor Barbosa, e ele resolveu adotar um dos medalhões como símbolo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Um pouco depois, a Academia Americana de Pediatria adotou outro medalhão. Nós somos anteriores ao símbolo da Academia Brasileira, da Academia Americana de Pediatria. E isso foi, o símbolo veio,
era uma tradição da Sociedade Brasileira de Pediatria, Teres, Zé Hugo. Na gestão da professora Luciana Silva, a diretoria da sociedade resolveu modernizar a logomarca. Eu acho que, não sei se foi da Luciana ou só foi anterior à Luciana, mas, enfim, resolveram uma dessas duas gestões. Quem foi anterior à Luciana foi me foge o nome agora. Dioclésio. Bom, um dos dois resolveu que ia modernizar o símbolo da sociedade, e esse símbolo que eles adotaram foi estudado por uma empresa de marketing, tem toda uma logística nisso. Alguns, como eu, por exemplo, achei que não deveria mudar, que deveriam manter a tradição, mas isso foi uma decisão da diretoria, eles mudaram. Aí essa mesma história veio para a Academia Brasileira de Pediatria, porque a Academia Brasileira de Pediatria adotava o mesmo medalhão que a Sociedade Brasileira de Pediatria. Quando veio para a academia, com a ideia, alguns tinham a ideia de que devíamos mudar, mas a maioria dos acadêmicos presentes entendeu o argumento de que a academia preserva a história, é um dos objetivos das academias. Né? Diferente de uma sociedade, a academia ela cultua a história, ela resgata os valores da história. É isso que nós estamos fazendo aqui sempre. E prevaleceu essa ideia, e nós não mudamos o símbolo da Academia Brasileira de Pediatria. Saul, Zé Hugo, presente naquela ocasião, lá na academia, nós não mudamos, e a Academia Brasileira de Pediatria permaneceu com o símbolo, que eu achei que foi uma grande vitória da academia, porque a sociedade tem um símbolo, nós temos outro, convivemos em paz, porque a Academia Brasileira de Pediatria ela não é autônoma, como esta, por exemplo. Ela é administrativamente dependente da sociedade, ela não tem nem CNPJ. Nos seus objetivos, ela é autônoma. Esse era um dos nossos objetivos. Bom, isso é a questão do símbolo, só para esclarecer. Quanto a Augusto Gomes de Matos, não resta dúvida que foi uma figura ímpar aqui na Clínica Infantil de Ipiranga, foi o berço da pediatria. Aliás, a Revista Paulista de Pediatria nasceu ali, na Clínica Infantil de Ipiranga, com Augusto Gomes de Matos, tinha a sua grande amiga lá do ABC, que me foge o nome agora, né? Que era Maria Aparecida Zac. Né? Eram símbolos da pediatria, e a Revista Paulista de Pediatria nasceu lá. Augusto Gomes de Matos foi um pediatra fantástico e teve uma importância muito grande na pediatria. Por que ele não teve tanta reverência, como disse o Baratella? E eu concordo com o Baratella. Nós éramos paulistas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, durante muitos anos, se confundiu com a Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Era o Rio de Janeiro que ditava, naquela ocasião, as lideranças pediátricas. Foi na gestão do professor Nóbrega que começou a descentralização. Bom, eu entendo dessa forma, mas que ele tem importância histórica, concordo com você plenamente, e deveria ser muito mais reverenciado do que foi até hoje. E teve um pediatra que foi, talvez, o primeiro pediatra de São Paulo. Chama-se Mário Margarido. Conhecemos essa história por conta de outras coisas. E o Mário Margarido tem uma rua ali, aliás, muito michuruca, desculpa o termo, né? Muito michuruquinha ali no Glicério, um trecho de rua praticamente, devia ter uma avenida inteira, porque ele foi um pediatra fabuloso. Eu não vou abrir confidências, o Jaime está assistindo, se ele quiser falar alguma coisa, mas o Jaime foi cliente do Mário Margarido. Eu vou fazer só isso sem confidência, depois ele explica por quê. Então, essas eram as observações que eu queria fazer. Do resto, você foi espetacular na sua palestra, apresentou muita gente que eu revivi. Aliás, recentemente me disseram que quando a gente percebe que tem mais idade que o Papa, é sinal que nós estamos ficando velhos. Obrigado, Santoro. Muito obrigado. Passa a palavra. Desculpa a demora. Passa a palavra agora ao acadêmico Jurandir Marcondes Ribas. Obrigado, presidente. Aliás, o presidente nosso é de uma elegância, de um espírito democrático como ninguém, né? Muito obrigado, presidente. Mas a minha fala é relativamente rápida. É até um questionamento, uma pergunta ao professor Baratella, da qual eu quero agora cumprimentar pela beleza da sua apresentação, né? Um frade da FEBAM, né, presidente?
nós da Federação Brasileira das Academias. Eu não sei, o senhor falou no âmbito da cirurgia pediátrica de um percentual muito pequeno na realização do tratamento conservador no trauma esplênico. Eu fiz muito tempo do trauma esplênico, Eu fiz muito tempo, eu fui muito tempo cirurgião geral, embora seja mais digestivo, mas fiz, como todo jovem, muito tempo de trauma no pronto-socorro, né? E eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer esplenectomia parcial em adolescente, né? Até baseado num ícone da cirurgia brasileira. Claro que muitos dos confrades aqui sabem, né, de uma figura extraordinária cirúrgica, que foi o professor Marcelo Campos Cristos, da Universidade de Minas. Não sei se tem alguém da origem mineira aqui, os nossos queridos companheiros mineiros. E o professor Marcelo Campos Cristos, baseado nos trabalhos de Antônio Zapalá, da anatomia, em professor Baratella, ele acabou realizando as primeiras esplenectomias parciais no mundo. Tanto é que ele publicou um trabalho numa revista da década de 80, chamada O Hospital, e em função do seu trabalho, acabou essa revista sendo indexada. E qualquer coisa que se fale em trauma abdominal, em trauma esplênico, está lá a figura do professor Marcelo Campos Cristos. Então, ele realizou as primeiras 8 esplenectomias parciais em trauma no pronto-socorro. E eu tive essa oportunidade. Aliás, a minha dissertação de mestrado na década de 80 foi a reprodução da anatomia da região esplênica. Então, eu pergunto ao senhor, professor Baratella, e claro, o aspecto imunológico do baço, sobretudo nas crianças até 4 anos, trabalhos de Schumacher, da década de 80, são muito importantes. É diferente, né, de se fazer esplenectomia, que eu fiz muito, nos pacientes adultos. Na criança, o baço tem uma importância fundamental. Tanto é verdade que hoje, se tirar um baço de uma criança, é até um crime, não é verdade? E eu queria ver se existe ainda espaço para a esplenectomia parcial em criança. A esplenectomia parcial, do ponto de vista técnico, é muito difícil. Eu fiz em cachorro, isso é muito mais fácil. É muito mais fácil, né, professor Antônio? É muito mais simples. Mas cheguei a fazer em adulto, com muita dificuldade, em adolescente, professor Baratella, e também em adulto. Fiz algumas. É muito mais fácil fazer total, sem problema nenhum. Mas eu queria perguntar para o nosso querido Baratella, que fez uma apresentação extraordinária, e não gastando muito tempo, né, meu querido presidente Hélio? Esse presidente nosso é de uma finesse, de uma gentileza absolutamente imensurável. Então, era isso a minha pergunta, professor presidente. E, olha, eu não demorei os 40 minutos do professor Santoro, hein? Eu só demorei 30 minutos. Muito obrigado. Né, professor Santoro? O meu foi bem menor, 30 minutos. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Passo a palavra agora, depois, no final, o nosso palestrante faz um arrazoado. A doutora Vilani Kremer, por favor. Boa tarde a todos, especial doutor Baratella. É a segunda vez que eu estou aqui na academia. A primeira vez foi quando o doutor Baratella era presidente, que me convidou para uma palestra, e agora venho prestigiar. E encontro também um ex-professor meu, o doutor Flávio Quiles, que foi meu preceptor, também na residência de cirurgia geral, em Campinas. E eu acho que o doutor Baratella foi muito humilde, que deveria ter uma foto dele ali, nem que fosse no final dos mais novinhos, né? Mas ele faz parte da história da cirurgia pediátrica, foi nosso presidente por 4 vezes. O meu primeiro contato com o doutor Baratella foi num telefonema, em 2005, que ele me ligou me convidando para ser residente dele. Eu recusei, acho que ele não lembra disso, isso é bom. Talvez ele não tivesse sido tão meu amigo se eu fosse residente dele, né? E a gente já teve várias oportunidades, muitas vezes por insistência dele, de a gente ir para congressos, e ele é um dos grandes responsáveis
por eu estar onde eu estou hoje, e eu gostaria de agradecer. A Lúcia está aqui também. E eu tenho um episódio muito particular, que por um pequeno período, infelizmente, ele foi meu chefe, né? Não infelizmente ele foi meu chefe, mas pelo pequeno período, e que ele me convidou, na verdade ele não convida, ele meio que convoca, né? Para eu ir num congresso em Bariloche, e ele era meu chefe nesse período, e eu fui para o congresso. E chegando lá no congresso, ele me deu uma bronca por eu estar no congresso e não estar no hospital. Não sei se o senhor se lembra disso. Então, o que eu gostaria de dizer que, para a gente da cirurgia pediátrica, pelo menos para o lado bom que existe da cirurgia pediátrica, Dr. Baratella é uma grande referência para a gente e que a gente tem ele como norte, como uma pessoa honesta, decente, e que é o que a gente quer ser. Muito grato. Muito grato, doutora Biani. Obrigado. Então, a palavra para Marilene. Eu queria cumprimentar o doutor Baratella pela excelentíssima palestra. Eu fiz residência de pediatria na USP e nós não aprendemos, só aprendemos a parte clínica. De cirurgia era só traqueostomia de urgente. Então, hoje eu aprendi bastante. Eu queria parabenizar pela palestra, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, felicidades. Obrigado, Marilene. Obrigado também da presença sua. Obrigado. Constantemente nas tertulias. Obrigado. Você, os dois candidatos estão na mesma palavra. Não tem campanha, Maria, não tem campanha aqui. Aqui não pode ter campanha. Pelo amor de Deus. Agora eu passo a palavra para o Rui Teles Pereira, por favor. Baratella, parabéns, foi muito boa a aula. Eu sou um pobre pediatra, mas fui aluno na USP do professor Virgílio Carvalho Pinto e me lembro muito bem dele. Foi ótima a sua aula. Eu tenho duas observações, uma contra mim e outra contra o presidente. Contra o presidente foi que ele foi machista quando apresentou o próximo palestrante, dizendo que ele é filho de nosso ex-querido presidente, mas não falou que a mãe dele também é acadêmica. Então, é uma família de acadêmicos. O palestrante é acadêmico, o pai e a mãe são acadêmicos. E isso era contra você, presidente. Contra mim é o seguinte, eu fiquei muito preocupado porque as datas dos queridos professores nossos, tinha ali a data de nascimento e de morte dos queridos professores que já faleceram, e a data de nascimento deles está se aproximando da minha. Então, isso era contra mim, ao ponto. Obrigado, Rui. Obrigado também por você me dar um pitaque. Eu, humildemente, peço desculpas, mas é que o Luiz Fernando está sempre presente aqui, então eu sempre lembro dele, né? Mas não tem dúvida, é uma família acadêmica, com certeza. Aliás, é uma coisa rara aqui na academia, essa condição. Walter Mano Bertoni, por favor. Baratella, parabéns pela exposição, foi realmente espetacular, foi ótima. Eu quero só pegar o gancho, a hora que você fez a conotação da cirurgia pediátrica ou infantil com ortopedia. O Nicola Zandi, que você citou, ele hoje é um prêmio anual do ortopedista do ano da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Aquela árvore é o símbolo da ortopedia, mas também, como fez a Sociedade de Pediatria, foi mudado o logo. Mas na Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, nós resgatamos a árvore e é o símbolo que está, certo? Então, é realmente a função das academias é preservar a história, levantar tudo que seja possível de quem foi antes e que foi importante, não é? Então, uma outra coisa em respeito daquela história que você falou do pavilhão Fernandinho Simons, realmente ali começou tudo como cirurgia infantil. O nosso primeiro professor da Escola Paulista de Medicina, o professor Domingos Defini, ele foi o primeiro assistente do Poesch, que foi quem fundou a ortopedia no Brasil. E eles exerciam cirurgia infantil. A primeira tese do Defini foi em apendicite em criança. Certo? Então, dali é que depois passou realmente para a ortopedia. Quer dizer, e também quando começou a ortopedia, no início, tanto na USP como na Escola Paulista, não tinha ainda um hospital
para atendimento, e era tudo feito na Santa Casa. E a Sociedade de Ortopedia foi fundada em 1935, no pavilhão Fernandinho Simes da Santa Casa. Então, o pavilhão Fernandinho Simes de criança é o berço da ortopedia brasileira. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, mano. Obrigado. E só para lembrar também, nessa época, a Faculdade de Medicina de São Paulo usava o Hospital da Santa Casa como hospital de ensino, né? Juarez, por gentileza. Muito obrigado, presidente. Queria primeiro cumprimentar o nosso querido doutor Baratella pela brilhante palestra, que, na verdade, os temas aqui apresentados aqui na nossa tertúlia sempre estão imbricados com a cirurgia plástica. Eu me sinto muito à vontade, confortável. E hoje, muito mais imbricado ainda, né? Eu publiquei alguns livros, um deles, o Dr. Mário Santoro e eu, nós publicamos livros de cirurgia plástica na infância e adolescência. E o Dr. Baratella foi encarregado de um setor do livro que trabalhou muito eficientemente conosco na publicação do livro, no setor 8º do nosso livro, né? Então, queria deixar registrado o nosso agradecimento e pela ativa participação do Dr. Baratella, não só como cirurgião, como redator de livro também. Na história que o Dr. Baratella mencionou para nós, elegante e brilhantemente, existe um paralelismo ancestral. Quer ver, ele mencionou episódios antes de Cristo, e nós também temos uma história antes de Cristo. Na história da cirurgia plástica, tem 6.000 anos de história, 2.000 na gestão da era cristã e 4.000 antes de Cristo. O primeiro relato que nós temos é um autor chamado Sujuta. Ele publicou um livro em 2000, 4 décadas antes de Cristo. Então, em todos os livros de cirurgia plástica menciona esse homem, inclusive os meus também eu menciono para resgatar, como muito bem disse, com relação à história. E esse paralelismo vem de vários aspectos. Você mencionou a separação dos siameses, é uma área imbricada não só da pediatria, como cirurgia pediátrica, como a cirurgia plástica, vascular, a neurologia, tudo mais. Nós temos em Ribeirão Preto, na USP, um brilhante colega, o professor Farina, que é campeão desse tipo de procedimento, que, infelizmente, nem sempre acontece. Num dos livros meus, de obrigação de meio, quando eu disse com relação à individualidade, eu mencionei muito duas irmãs siamesas, unidas pela cabeça, corpos distintos, uma fez direito e a outra fez administração de empresa. Então, imagina, o mesmo bloco fez duas faculdades. Vai ver a distinção de comportamento, de temperamento e de posição de cada um tem. Infelizmente, elas foram operadas na França na década passada e faleceram, infelizmente. Mas, felizmente, em Ribeirão Preto nós temos isso aqui. Outro paralelismo que tem, no seu trajeto histórico, você mencionou várias etapas onde eu passei. Entendeu? Eu fui aluno do Children's Hospital em Londres, com o professor Mateus, e fui aluno do professor Mustardet, na Escócia. Eu tenho 2 livros dele. Ele publicou um livro de cirurgia de pediatria em 1960, que o senhor mencionou muito bem. Então, eu fico muito orgulhoso dessa parceria. E outro paralelismo também interessante que tem é a fundação da Sociedade de Cirurgia Pediátrica com a cirurgia plástica. Foi criado quase que simultaneamente. A cirurgia pediátrica foi criada em 1964, a cirurgia plástica em 1948. Então, tem uma evolução muito próxima uma das outras. De forma que o senhor deu uma apresentação brilhantíssima para nós aqui. A minha, pessoalmente, me encheu de alegria de ouvir. E com relação ao congresso que o doutor Hélio mencionou, aqui da nossa academia, eu me sinto muito honrado e muito distinto em trabalhar para o nosso congresso, que será realizado no ano que vem, 1 e 2 de maio, conto com a parceria do doutor Mário Santoro, o doutor Quiris, que já não está mais aqui, outros mais colegas, e estamos receptivos a quem quiser trabalhar para o Congresso, em favor do Congresso, pode me procurar, que eu teria imenso prazer em receber sugestões, opiniões, para fortalecermos o nosso Congresso. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Juarez, por tudo. Acadêmico Luiz Fernando Pinheiro Franco. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Baratella brilhou como sempre. O Baratella é um homem especial. O lema dele era res non verba, quer dizer, ações, não palavras. Eu tive essa alegria de participar da diretoria dele, onde eu bebericava a sabedoria.
E, além do mais, nós temos uma coisa em comum. Estudamos do mesmo colégio, o Colégio São Bento, onde, modestas favas, né, Baratella, o pessoal brilhava. Eram só padres beneditinos alemães e exigentérrimos. Nós, contemporâneos, tivemos a honra de ver indivíduos brilhantérrimos. Por exemplo, o Baratella, o Montoro, fomos todos sambentistas da gema. E eu sempre falo o seguinte, que eu bebericava a sabedoria dele, não só no contato diuturno, na diretoria, que eu tive a sorte, a honra e o privilégio de estar com o Baratella, mas após as nossas reuniões de diretoria ou tertúlias, principalmente de diretoria, nós também continuávamos a bebericar, não só a sabedoria dele, mas também eu, o Baratella e o Rui Teles. Nós íamos bebericar numa pizzaria aqui por perto, bebericar chopp. Parabéns, Baratella. Obrigado, Luiz Fernando. Agora eu passo a palavra ao nosso palestrante, Baratella, que faça as considerações finais, por favor. Mário Santoro, se a gente tivesse combinado, não teria sido tão perfeito. Foi ótima a sua intervenção a respeito do símbolo e do Augusto Gomes de Matos. Parabéns. Juarez, a conduta em trauma esplênico nosso é extremamente conservadora. Porque quando você abre, dá para você fazer cirurgia conservadora esplênica? Dá. Mas quando você vê aquela sangueira, você vai direto. A tendência é não ficar fazendo. Mas existem cirurgias esplênicas conservadoras, inclusive nem precisa nem fazer plena parcial. Se você conseguir envolver o baço, por exemplo, numa rede, você aperta aquilo para o sangramento. Mas isso daí, falar é mais fácil do que fazer. Porque quando abre o abdômen, que é uma criança que está com 7 gramas de hemoglobina por cento, qualquer coisa aí, que você não consegue e que está com sangramento ativo, a tendência é você fazer esplenectomia. A conduta é não abrir, mas se abrir, dificilmente você não vai fazer, você vai fazer alguma coisa que não seja esplenectomia. Juarez, eu não falei nada do Shurhuta, porque a colaboração dele para nós não foi tão grande. Foi para vocês, sim. Ele fez muita, inclusive técnicas que até hoje são utilizadas com alguma modificação. Não foi por isso que eu não falei nele. Para nós não tem uma importância tão grande quanto teve o Abulcasis, e se bem que ele viveu anteriormente, né? Luiz Fernando, foi ótimo, foi uma boa época. Quem sabe um dia a gente revive. Bom, eu quero agradecer uma vez mais a conferência do Baratella. Baratella, aqui é um pequeno certificado da sua apresentação. Agradeço muito também, não somente a sua presença, como um dia você ter me aguentado na sua diretoria 2 anos, 2 mandatos, e uma vez mais reiterando o convite de todos, a próxima tertúlia, 11 de junho, todos estão convidados. Por grande gentileza, a reserva final é até a segunda-feira antes da tertúlia. Então, os que forem, por gentileza, façam essa reserva antes. Eu pulei a Villani. Villani, nós tivemos um bom contato lá em Sorocaba. Foi muito bom. Pena que não foi tão longo assim. Mas você é uma figura, Villani, extremamente eficaz, eficiente, estudiosa. Parabéns. Continue assim. Muito obrigado a todos e, de uma maneira especial, Ricardo Smith, feliz aniversário e muitos anos de vida para você.